Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Com alegria que nós estamos iniciando novamente esse nosso seminário, né? O tema hoje então é sobre UFOs e a Rússia, antiga União Soviética, né? Bom, nós sabemos durante muito tempo que nós aqui no Ocidente, principalmente o Brasil e tal, nós recebemos muita influência cultural dos Estados Unidos da Europa. Mas nós não recebemos praticamente nenhuma influência cultural da União Soviética, da Cortina de Ferro. Tá? Hoje, atualmente, nós estamos recebendo muita influência da China, né? Então a China está em todos os lugares, né? Até canal de televisão, até repórter da TV chinesa já comprou parte da TV Bandeirantes. Tá? Então, é isso aí. Bom, na época, né, do grande auge do fenômeno UFO, do fenômeno disco voador, né, a Rússia, a União Soviética, então a antiga União Soviética, ela era chamado, né, por todos nós, da Cortina de Ferro. Né? É como se existisse um bloqueio total, né, do que acontecia nos países da União Soviética e na Rússia. Nada era divulgado para o Ocidente, nada vinha. Tá? Toda a informação era controlada pelo Kremlin. Só existia um canal de televisão na Rússia. E um canal de rádio, e um jornal apenas. E esse era do Estado, controlado pelo governo. Tá? Não existia uma imprensa livre, então a divulgação do fenômeno UFO era praticamente proibida. Tá? É óbvio que o fenômeno UFO era um fenômeno planetário, como nós já discutimos, né? Todos os pontos do planeta foram influenciados por esse fenômeno. Tá? Os discos voadores apareciam em todos os lugares. Tá ok? Todos os voos espaciais americanos foram seguidos de perto por manifestações ufológicas e é óbvio que na Rússia também vai acontecer a mesma coisa. Mas as informações, né, eram praticamente totalmente inexistentes. Okay? Então, na década de 50, 60, 70, essas informações eram totalmente proibidas de sair da União Soviética. Né? Com o fim, né, com a chamada grande abertura da União Soviética, que acontece a queda do Muro de Berlim, né? Você está entendendo? Com a chamada abertura provocada por Gorbachev, né, o presidente russo na época, então, o Mikhail Gorbachev, a Rússia, ou seja, a União Soviética quebrou, esfacelou, ela deixou de existir. Os países do leste europeu romperam este elo, né? Então já não eram mais as repúblicas socialistas soviéticas. Houve uma quebra nesse sistema e os países se tornaram independentes, né? E muitos deles, né, fazendo revoluções anticomunistas, inclusive, implantando um regime mais, vamos dizer assim, democrático e tudo mais, no leste europeu. E a União Soviética, ela passou a sofrer muitas mudanças estruturais, inclusive, né, mudanças no mercado, na forma como conduzia o próprio mercado. A Rússia teve uma abertura muito grande, né? Chegou a levar os Jogos Olímpicos para a União Soviética, a Copa do Mundo para a União Soviética, né? Então todo mundo foi visitar, teve uma abertura bastante grande. Só que o regime ainda continua comunista. O regime é um regime de poder central, ditatorial. Você vê, Putin já está no poder há mais de 20, 10 anos, ninguém tira ele de lá. Né? E o Putin, é muito interessante que o presidente russo, ele era o ex-chefe, né, da KGB. A KGB é a agência de inteligência soviética. Tá? É a CIA da União Soviética. Muito bem, então o fenômeno UFO, ele era, sem dúvida nenhuma, um fenômeno altamente proibido na União Soviética. Tá? Pelo mesmo motivo que os Estados Unidos, simplesmente nenhuma autoridade
veio a público para confirmar a existência real do fenômeno UFO, por uma questão de segurança nacional. Muito bem. Dito isso, a partir de 1980, a partir da década de 90 e o próprio terceiro milênio, houve uma grande abertura, né? E muitos casos, né, passaram a ser relatados, inclusive por ufólogos russos, né? Aquilo que a gente, né, achava que não existia, mas existiam muitas pessoas na Rússia independente, como nós aqui no Brasil, né, que passavam a estudar o fenômeno UFO, né, independente das autoridades militares, autoridades científicas, autoridades políticas, né. Grupos independentes, pesquisadores independentes passaram a montar grupos de estudos e a relatar o fenômeno e a catalogar o fenômeno UFO. Ok? Com isso, grandes casos de grande importância vieram à tona na União Soviética. Coloca a primeira tela para mim. Né? Muito bem, nós temos um Nick Pope, acho que todos vocês conhecem de assistir o Alienígenas do Passado, né? Nick Pope foi um ex-secretário, né, de defesa da Grã-Bretanha, né? E ele é um apaixonado pelo fenômeno UFO e pelos mistérios, né? Nick Pope, em seu livro Céus Abertos, Mentes Fechadas, né, ele afirma que desde 1961, tá, todos os astronautas russos, né, viram UFOs no espaço sideral. Isso a gente vai falar amanhã, né? Amanhã vamos discutir bem isso, sobre o programa espacial soviético e os UFOs. Né? Mas todos eles silenciaram por medo de serem afastados do projeto, né, russo de conquista do espaço, e também a sua reputação por pessoas insanas, serem tratadas como pessoas insanas, né? Quem relata UFO é louco, é maluco, né? Isso não existe, está vendo coisas. Né? Inclusive, muitos pilotos, mesmo aqui no Ocidente, de comerciais, né, quando relatavam, olha, presta atenção, quando eles relatavam o fenômeno UFO, aparição de objetos, eles eram deixados de lado pela empresa. Eles passavam por tratamento psicológico, por testes psicológicos e uma série de restrições desses pilotos de comandarem voos comerciais. Então, por todo esse enchimento de saco, eles evitavam de fazer relatos de avistamentos de OVNIs nas suas viagens. Né? Né? Em 1961, caçadores russos, né, começam então os relatos, né, em 60 começam os relatos, né, já mais recente, os ufólogos russos começam então a relatar o que estava acontecendo. Vamos ver alguns relatos da União Soviética, vocês vão ver que são muito parecidos com o que acontecia aqui no Ocidente. E a Rússia vai ter umas coisas parecidas que a gente já vai discutir já também, que é muito importante, né? Bom, por exemplo, caçadores russos viram UFO sobre o lago Onega. Era ovoide, né, do tamanho de avião comercial, em altitude baixa, mas em grande velocidade. Ele chocou-se com o solo, olha que interessante, chocou-se com o solo, mas reergueu-se, sumiu de vista. Os caçadores acharam, né, uma gosma verde e gelada no solo. Mais tarde, exames laboratoriais revelaram a presença de alumínio, bário e cálcio. Havia partículas metálicas resistentes a altas temperaturas. Não eram radioativas. O major-general Anthony Kopenick, né, engenheiro do exército russo, investigou o material colhido e enviou para o Instituto Tecnológico de Leningrado. E em 20 de nove de 77, né, desde sentinelas até oficiais de alta patente, viram um grande UFO no céu na fronteira da Rússia com a Finlândia. O UFO ficou no céu
a partir das 14 horas, por 4 horas seguidas. A base militar verificou que houve interferência na frequência de rádio e que os telefones da base não funcionavam. Em 25 de janeiro de 86, né, em Dawnegorsk, na Sibéria, às 19h55, moradores viram um UFO numa altitude de 600 metros, voando em paralelo ao solo. Ao chegar numa montanha, o UFO caiu, mas tentou reerguer-se algumas vezes e explodiu. Em 3 de 2 de 86, Valery Divnyuk, diretor da Comissão de Fenômenos Anômalos da Europa Oriental, chegou ao local do sinistro. O material que sobrou do UFO caído foi encaminhado ao laboratório e foi concluído que se tratava de uma sonda espacial não tripulada de origem extraterrestre, pelos elementos encontrados no material. Os pesquisadores, Petukov e Famiskaya, que estiveram no local, mostraram alterações no sangue deles, redução de leucócitos e plaquetas. Isso significa radioatividade. Vladimir Vysotsky, doutor em química, declarou que, sem dúvida, esse é um produto de alta qualidade tecnológica e não é de origem natural ou terrestre. E assim vai. Os ufólogos começaram a criar muitas condições de acidentes ufológicos. Eles vão até derrubar um UFO. Você quer ver? Tem uma história, Olha, essa história vai falar de uma coisa que é falsa. Eu acho que essas coisas começam a ficar igual a dos Estados Unidos, aquelas histórias bem parecidas de UFOs caídos nos Estados Unidos, ETs capturados, para a União Soviética não ficar atrás dos americanos. Em 1986, foram vistas 2 esferas amarelas às 20h30. Aproximaram-se do local da queda, fizeram 4 círculos e desapareceram instantaneamente. Em 10 de 8 de 89, perto da cidade de Proclaivne, um UFO apareceu no céu. Olha agora o que vai acontecer. Militares da base militar próxima tentaram comunicar-se via rádio com um insólito UFO, sem sucesso. Foi então ordenado a um caça MiG-25 para interceptar o UFO, que foi abatido. Por terra, militares encontraram o UFO no solo, parcialmente intacto, media 7 metros de comprimento por 3 metros de altura. A equipe entrou no UFO e achou 3 ETs mortos e um vivo, mas ferido. Morreu logo após. Tinha a pele azul e esverdeada, olhos negros oblíquos, grandes, cabeça grande, corpo magro, 3 dedos nas mãos, altura de 1 metro a 1,20 m. Os corpos foram levados e preservados num líquido especial numa base militar secreta. A nave foi levada para estudos de engenharia reversa. Em 1990, tripulantes de um navio de guerra contra torpedeiro russo viram um UFO sem janelas de 10 metros de comprimento, emergiu e afastou-se devagar, emitindo luzes iridentes. Então, se você for analisar, todas as aparições ufológicas na Rússia, ela é muito maluca, ela é muito engraçada, ela é idêntica ao que aconteceu no Ocidente. E vai ser idêntica também às mentiras soviéticas sobre essa questão de derrubar o UFO, MiGs, aviões militares derrubarem o UFO, encontrarem os discos voadores caídos, corpos dos ETs mortos, como se os ETs viessem aqui e fossem um bando de burro, uma tecnologia primitiva a ponto de esses MiG-25, que são uma merda, derrubarem esses naves de bilhões de anos de evolução na nossa frente. Dá para você acreditar? É claro que não, Você vai enganar as velhinhas, mas não nós cientistas. Então, você pode entrar na internet aí ou ver esses livros de coisas da Rússia, você vai ver relatos que não acabam mais.
Tá? A mesma coisa, né? Se você voltar para a ufologia da década de 60, 70, 80 no Brasil, aqui era só isso. Todos os livros de ufologia não passavam de contadores de caso. Né? Tal dia, tal hora, na cidade tal, um UFO apareceu no céu, tais pessoas viram, tais testemunha fotografou, acabava esse caso, vamos para o próximo caso. Tal dia, tal hora, sabe? É uma coisa que já encheu o saco, né? Ou seja, para a época era muito interessante, mas com o passar do tempo, nós queríamos mais, nós queríamos contato com os ETs, nós queríamos entrar dentro da nave, nós queríamos dialogar com os ETs. Né? Ficar, né, na casuística, só na casuística, vendo as coisas à distância, não leva a nada, não há evolução nenhuma. Né? Então, uma das coisas que eu acho interessantíssimo nisso tudo, né, é a Rússia. Ela vai trazer, tem um caso muito interessante, né? Esse é um caso legal, né? Uma cidadezinha do interior, de repente, bem de dia, né, desce uma nave muito grande, uma nave grande mesmo. E segundo os relatos dos contatados, um grupo de meninos e mais um pessoal, desce seres para aproximadamente quase que 4 metros de altura da nave. Os caras ficam malucos, doidos, né? Dá um oi, eles entram na nave e vão embora. Mas o caso, uma das coisas que eu acho mais intrigante, vamos falar agora de um caso russo muito interessante que nós vamos dialogar aqui, que nós vamos discutir sobre o que tem a ver mais com questões espirituais, esotéricas, transcendentais, tal, na Rússia. É o caso, né? Coloca a segunda tela para mim. Bom, vamos lá. Sobe mais, sobe bem no comecinho da história. Bom, é chamado o caso Boriska, né? Boriska é o diminutivo de Boris, né, em russo, né? É como se fosse de Lilo Boris, né? É o chamado caso O Menino que Veio de Marte. Né? Vamos tentar entender essa história toda. Ela teve uma repercussão mundial muito grande. Né? A coisa aconteceu o seguinte, tá? Então, Boriska, ou Pequeno Boris, em russo, hoje ele tem 20 anos de idade. Ganhou notoriedade quando era criancinha e começou a contar ao mundo sobre suas experiências em vidas passadas a respeito do antigo continente perdido da Lemúria e sobre o destino da civilização de Marte. Tá? Pode, sobe aí para mim. Bom, de acordo com a mãe do garoto, que era uma médica chamada Nadena, né, o parto de Boriska foi incrivelmente rápido e ele sequer chegou a sentir dor. Né? E ela sequer. Além disso, logo que colocaram o bebê em seus braços, ela notou que o pequenino a encarava atentamente, coisa que ela, como médica, sabia que os recém-nascidos não conseguem fazer isso. Né? Pode subir. Ainda, segundo a mãe do menino, Boriska, raramente chorava. Já tinha o pescocinho firme aos 15 dias de vida e pronunciou sua primeira palavra aos 4 meses. Como se fosse um gênio, algum ser diferente ali, né? Então, Boriska começou a falar vocábulos mais complexos pouco tempo depois, e aos 7 meses já formava frases. Com 1 ano e meio, ele já conseguia ler, e quando fez 2 anos e começou a ir à escolinha, assombrou todo mundo por lá com sua precocidade e inteligência. Os estranhos relatos sobre vidas passadas, continentes perdidos, civilizações extraterrestres e viagens intergalácticas começaram mais ou menos nesta época também e, evidentemente, assustaram um pouco os pais do menino. Afinal, quantas crianças de pouco mais de 2 anos você conhece que sabem
nomear todos os planetas do Sistema Solar, incluindo os principais satélites e as várias galáxias, né, que se encontram próximas à nossa. Volta para cima ainda aí, fica aí. Boriska, né, durante entrevista a uma equipe de reportagem norte-americana, detalha: segundo a mãe de Boriska, nem ela nem o pai do garoto falavam sobre esses assuntos em casa. Portanto, eles não fazem ideia de onde ele tirava tanto conhecimento. E tem mais. Boriska geralmente adotava a posição de lótus, bem comum entre aqueles que praticam a meditação, quando falava sobre o tema. Proserpina, Lemúria e Marte. Agora, antes da gente continuar a história, vamos tentar entender o seguinte, né? Então nasce uma criança na Rússia, com dons bastante, vamos supor, diversos, diferente de tudo, aparentemente um menino gênio, né? E com uma tenra idade, 2 anos, 3 anos, ele começa a discursar sobre o sistema solar, falar sobre questões, né, de vida extraterrestre, tal, uma série de coisas, né? E o mais interessante é que ele vai falar que ele viveu em Marte, que ele reencarnou na Terra, mas ele é um ser de Marte. Tá? Então vamos lá. Aos 5 anos de idade, olha lá, Boriska começou a contar histórias a respeito de um planeta chamado Proserpina. Tá? Vamos lá. Segundo o menino, esse mundo distante teria sido completamente destruído há milhares ou talvez milhões de anos após um raio de energia partir ao meio. Porém, por sorte, os proserpinianos foram teleportados até a 5ª dimensão. O garoto sabia disso porque havia observado a catástrofe acontecendo de Marte. Né? Vamos supor que nós sabemos que existe entre Marte e Júpiter, né, um cinturão de asteroides, né, uma quantidade muito grande de material que, se juntado, poderia dar origem a um corpo celeste razoavelmente grande, né, um planeta grande que poderia existir ali. E por algum motivo explodiu ou entrou em caco, algum efeito, choque, e ele está falando, né, dessa história de Proserpina, poderia ser esse astro. Vamos lá. E ele viu isso de Marte há milhões de anos atrás. Né? Há milhões de anos atrás poderia haver vida em Marte? Há milhões de anos atrás? Sim. Não agora. Né? Vamos lá. Mais tarde, Boriska começou a contar que costumava viver em Marte, na época em que o planeta ainda era habitável, e que visitava a Terra com frequência em missões científicas. Olha que legal. Ele vinha de astronauta. Aliás, era ele quem pilotava a nave. Segundo o garoto, então, o nosso planeta contava com um único continente habitado, Lemúria, e ele servia de lar para os lemurianos, uma civilização composta por seres mais ou menos de 9 metros de altura. Aí já começa a ficar esquisito, 9 metros de altura, né? Você está entendendo? Muito bem, mas vamos continuar, sobe aí. Né? Esse continente teria se fragmentado e sido engolido pelo oceano, depois de uma série de montanhas explodirem na superfície há cerca de 800 mil anos, levando ao desaparecimento dos lemurianos e de sua terra. Segundo Boriska, a civilização que vivia em Marte também quase desapareceu por completo quando o planeta perdeu sua atmosfera e água. Os marcianos viveriam em cidades subterrâneas. Muito bem, até aí tudo bem. Conforme dizia, Marte era habitado por pessoas muito parecidas com os terráqueos atuais. Mas uma guerra nuclear acabou devastando o planeta vermelho completamente.
Entretanto, alguns marcianos se salvaram e hoje vivem em cidades que foram construídas sob a superfície, onde tiveram que se adaptar para respirar principalmente dióxido de carbono. Aliás, segundo Borisca, os marcianos não envelhecem nunca, congelando no tempo quando atingem idades entre 30 e 35 anos, o que não ocorre aqui na Terra por causa do oxigênio, segundo ele, né, que provoca o nosso envelhecimento. Ele também contou o motivo de tantas sondas espaciais terem se acidentado ou se aproximado do solo marciano. As baterias desses equipamentos emitem radiação e, portanto, estações espaciais que existem no planeta emitem sinais para danificá-los. Sobe um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho. Só conversar um pouquinho, então. Né? Essas histórias, elas são completamente sui generis, né? Completamente sui generis. Se hoje existir uma civilização em Marte, ela pode ser subterrânea, pode até ser, tá? Pode até existir, tá ok? Mas tem que ser totalmente subterrânea. O planeta hoje não abriga forma nenhuma de vida na superfície. E teria que ser uma civilização muito avançada, mas muito avançada mesmo. Né? Só que tem uma coisa muito interessante, né? Ele fala de quinta dimensão sem saber o que ele está falando. O que é quinta dimensão? Tá? Quinta dimensão, para todos nós, é o plano dos mortos. Tá? Se ele conseguir entender que plano espiritual, vida após essa matéria, a vida espiritual, ser quinta dimensão, aí é outra história. Então, aquela velha história, morre todo o planeta e a gente se refugia na quinta dimensão. Pô, ninguém se refugia na quinta dimensão, morreu todo mundo. Puta desastre. É certo? Mas espiritualmente, né? Você vê que ele vai ter muitas falhas no seu discernimento. Porque ele é criança, talvez não sabe montar a história toda, né? Está com 20 anos agora, para tentar entender toda a organização do plano espiritual, toda essa questão da vida material nos planetas, né? E outra, uma civilização que realmente avança, não vai ficar habitando a matéria por muito tempo. Vai todo mundo embora para o astral, né? Não tem lógica um discurso como esse, né? Se você for analisar através de uma espiritualidade mais avançada, né? Mas vamos ver aonde ele quer chegar, né? E falando em naves, o menino também chegou a descrever com detalhes a nave que ele pilotava em suas viagens, composta por uma série de camadas de materiais diferentes, como metais, borracha e elementos com propriedades magnéticas. A espaçonave viajava através de várias dimensões para chegar mais depressa ao seu destino, né? Mas, né? Abaixa. Segundo Borisca, ele era piloto, né, de uma nave de pesquisa científica e disse que vinha à Terra com frequência coletar água quando o líquido começou a desaparecer no planeta vermelho. Ele também contou que os marcianos eram capazes de viajar por todo o sistema solar e que mantinham bases espaciais em vários planetas, em algumas de suas luas. Além de viajar com frequência à Terra, Borisca pilotava muito até Saturno. Borisca não se limitava a pilotar apenas de Marte até a Terra. Entretanto, Borisca era responsável mesmo por Júpiter, e ele participava de um projeto no qual os marcianos pretendiam criar um segundo Sol do sistema solar a partir desse planeta, né? O projeto acabou sendo cancelado porque não havia nas nossas redondezas a incrível quantidade de massa necessária para isso. Tudo bem, até aí está correta essa ideia. Borisca dizia se lembrar da época da construção das pirâmides do Egito e afirmou que não vamos achar nenhum conhecimento dos antigos egípcios enterrados sob a pirâmide de Quéops. Segundo ele, o conhecimento se encontra sob outra pirâmide, uma que ainda não foi descoberta, e as vidas dos humanos mudarão quando a esfinge for aberta, por meio de um mecanismo atrás de uma das orelhas da estrutura. Né? Ai, ai. Bom, a história é bastante sui generis, né? Você perguntaria para ele, isso é possível? É possível, tá? Com certeza. Agora, veja bem, como que uma pessoa, deixa eu fazer uma pergunta para você, como que um indivíduo, num grau de conhecimento do sistema solar, pilotando naves espaciais para baixo e para cima, não descobriu vida após a morte, né?
não descobriu a transcendência espiritual? E por que estaria encarnado aqui na Terra de novo? Né? Qual é a sua verdadeira missão? Né? Bom, subindo. Pode subir. Crianças proserpinianas. Voltando aos habitantes de Proserpina, né, que foram teleportados à quinta dimensão quando o seu planeta foi destruído. Essa visão dele, né, essa visão é bastante esquisita. Teletransportado para a quinta dimensão. O que ele quer dizer com quinta dimensão? Né? Falar é fácil, agora, né? Borisca revelou que a Terra, como um ser vivente e consciente, começou a aceitar crianças proserpinianas para educá-las. Por conta disso, existem indivíduos que nascem no nosso mundo que conseguem se lembrar de suas vidas em Proserpina e, portanto, se consideram alienígenas. Habitantes da quinta dimensão, vamos ver lá. E falando sobre o nosso planeta e o motivo de que os terráqueos adoecerem, Borisca contou que as doenças vêm da nossa incapacidade de viver de uma forma correta e ser feliz. Segundo ele, as pessoas jamais deveriam interferir nos destinos dos outros, nem sofrer devido a erros cometidos no passado. Cada um de nós deveria entrar em contato com o que foi predestinado para as nossas vidas e tentar alcançar os nossos sonhos. Sobe aí. Além disso, deveríamos ser mais compassivos e bondosos, amar os demais incondicionalmente e ser mais humildes. E de acordo com Borisca, os lemurianos morreram porque não quiseram desenvolver sua espiritualidade e saíram da trajetória que havia sido predestinada para esse povo, destruindo a integridade do planeta com isso, e como ele sabia de todas essas coisas. Porque sobe aí para mim. O caso chamou bastante atenção de especialistas e cientistas da Academia Russa de Ciências, assim como a de pesquisadores de outras partes do mundo. Todos os que tiveram a oportunidade de conversar com o menino se disseram assombrados por seu conhecimento e vocabulário. E nunca negaram que as histórias de Borisca podiam ser fruto de sua imaginação. Sobe. Entretanto, os pais do garoto, né, garantiram que jamais ensinaram essas coisas todas ao filho. E o próprio Borisca disse que nunca teve aulas de astrofísica na escola. Verdade, mentira, maluquice ou muita imaginação? Bom, eu estudei esse caso, né, eu li tudo que apareceu sobre esse caso do Borisca, e o que acontece é o seguinte: existe uma confusão danada na cabeça desse moleque. Ou seja, existe... O importante é que existem coisas verdadeiras ali, mas elas estão todas assim, embaralhadas, entendeu? É um saco de coisa aí. É um baralho de angu, né? Só para você ver, né, que na Rússia tem coisas incríveis também ligadas à paranormalidade, à transcendentalidade, né? Você está entendendo? Né? Antes do regime comunista russo, a própria Blavatsky era russa, né, que funda toda a teosofia, né, todo o movimento teosófico. Bom, então, existe um esoterismo russo bastante intenso na União Soviética, muitos paranormais, muitos sensitivos, tá? E às vezes sensitivos bons também. Tá? Mas o regime soviético fechou muito isso, não deixou as coisas acontecerem de forma mais aberta. Esse moleque, né, como ele tem 20 anos, ele é, né, muito agora da abertura soviética. Pra vocês terem uma ideia, hoje na União Soviética tem mais de 300 canais a cabo. Né? Hoje todos os canais ocidentais entram na União Soviética. Sabe? Todos esses canais a cabo, os mais famosos, Telecine, tudo isso aí entra na União Soviética. Né? Bom, então, o caso desse moleque é um caso muito interessante. Deixa eu tentar explicar para vocês o que acontece com esse moleque. Tá? Eu já, claro, fui pedir informação, tal, fui tentar analisar tudo o seguinte. O lance é o seguinte, vamos ver, Marte. Marte teve vida, teve uma civilização física? Sim, mas há milhões de anos atrás. Tá? Há milhões de anos atrás. A Terra passou por muitas experiências evolutivas ao longo da história também. Veja, se a gente não consegue saber nem o que aconteceu há 10, 12 mil anos atrás aqui na Terra, como é que a gente vai saber o que aconteceu há 3, 4, 5 milhões de anos atrás?
A gente não sabe, entendeu? É uma coisa assim, bloqueada totalmente para a nossa ciência e para tudo mais. Tá? Então qualquer um pode contar qualquer história que a gente não vai ter como questionar o moleque se está certo ou se está errado. Né? Você está me entendendo? Nem se ele está errado e nem se ele está certo também. Porque eu posso inventar uma história que daqui que 1 milhão de anos atrás tinha uma civilização avançada na Terra. E daí quem é que vai discutir isso? Né? Não tem como, não tem nem como comprovar, nem como não comprovar. Né? Então vamos ver o que pode existir de verdade. Né? Então, Marte sim pode ter, mas a gente tem que entender o seguinte, uma coisa que o moleque não sabe, o moleque não sabe discursar isso, ele não tinha essas ideias. Bom, vamos supor, né, que aqui estava a Terra. Vamos supor que havia vida na superfície da Terra. Vamos pegar Marte, né? Vamos pegar Marte também, né? E a vida física no planeta Marte. Ok? Muito bem. Então, todos têm que entender que quando o marciano morria, o marciano ia para onde? Né? Eles falavam que o marciano não envelhece e tal, pulmão, mas lá atrás tinha oxigênio em Marte, era outra civilização. Vamos pensar hoje. Quando o marciano morria, ele tinha que ir para o plano espiritual. Não tem outro jeito. É uma lei universal. Né? Marte vai para o plano espiritual, como a gente vai também. Então, faltou ele entender, ou discursar, né? Se nós temos o comando projetar, o comando projeto Terra, nós vamos ter o comando do projeto marciano. Tá? Entendeu? Então, da mesma forma, todas as pessoas que encarnam, todas as almas que encarnam na Terra é controlado pelo alto. Aqui, todas as almas que encarnam vai ser controlada pelo mar. Tá? Então, uma coisa muito importante. Qual a necessidade? Veja bem, quando uma civilização... Ele está falando uma coisa que não tem muita lógica. Quando uma civilização chega ao ponto de fazer viagens interplanetárias, né? Como ele falava, vem para a Terra, vou para Júpiter, vou e volto, tal, tranquilo, como se fosse pegar o táxi aqui, vou para Júpiter, vou, sabe, pilotando e tal. Né? Eu pergunto, presta atenção, pergunto, por que não entraram em contato com o ET? Ele não fala de ET, ele não fala de extraterrestre, ele fala de vem para a Terra, tem outros caras aqui, ele não fala de vida após a morte. Né? E outra coisa, você quer ver uma coisa interessante? Marte começa a perder sua atmosfera, Marte começa a morrer. Certo, se a raça fosse realmente inteligente, qual a necessidade de viver enterrado embaixo da Terra? Por que não vem todo mundo para a Terra? A Terra é legal para cacete, viesse para cá. Existe até uma teoria muito interessante que a maior parte das formas de vida vieram de Marte para cá. Marte começou a morrer, eles mudaram para cá. É bem pertinho, o planeta bonito para caramba. Já que ele falou que os marcianos é muito parecido conosco, fisicamente, né? Bem humanos. Então, tem muitos furos, né? A teoria dele, né? E outra, né? O comando está sabendo de que o planeta está morrendo. Veja bem, se o comando está sabendo que o planeta está morrendo, a pergunta é, qual comando em sã inteligência vai implantar a forma de vida no planeta morto, no planeta que está morrendo? Tá? Então isso aqui não tem lógica, ó. Isso aqui não tem lógica nenhuma, entendeu? Do ponto de vista superior, do ponto de vista cósmico. Tá? Hoje existe vida em Marte, não tem lógica. Né? Qual o motivo que as pessoas passariam embaixo da Terra, né? Guardando uma civilização num planeta morto? O planeta morto é para ser abandonado. E principalmente para ser abandonado quando todos morrem. Morrem, vão para o plano astral, vamos fazer uma outra transmigração estelar, vamos ver o que nós vamos fazer. Quer encarnar na Terra? Pode reencarnar na Terra, como o Borisca. O Borisca reencarnou na Terra. Ele tem que falar, o Borisca simplesmente ele tem que dizer uma coisa que ele não explicou até hoje, que hoje ele cresceu e sumiu da mídia, tá? Quando ele ficou 16, 17, 18 anos, ele sumiu, desapareceu, não fala mais nada, ninguém consegue entrevista com ele. Parece que toda aquela coisa deixou de existir.
ok? A velha história é essa, né? Depois de pilotar naves espaciais, por que esse cara veio encarnar na Terra? E depois de milhões de anos, né? Porque Marte era vivo, se ele pilotava naves, isso aqui é coisa de milhões de anos atrás. Marte não morreu ontem. Marte morreu há milhões de anos atrás. Né? Que raio de processo evolutivo que ele teve? E outra, se ele reencarnou na Terra, onde ele estava antes de reencarnar? Ele tinha que estar no plano astral, tem que estar no plano espiritual, tem que seguir essas regras, essas leis aqui. Né? Você está entendendo? Ele vai falar, estava na quinta dimensão. E daí? Estava na quinta dimensão, não há explicação nenhuma. Né? Quinta dimensão é uma sociedade, é uma lei, tem a Federação Estelar, a Federação Galáctica, tem tudo, é uma coisa muito organizada. Ele joga as coisas meio no espaço como se fosse uma ficção científica, né? Embaralhada na cabeça dele. Quando o moleque, eu acho o seguinte, quando o moleque, né, ele tinha muitas lembranças de quando ele vivia no astral. Quando ele vivia no astral. Só que quando ele encarnou aqui, misturou todo o meio de campo. Aí, fez uma puta numa salada e o filtro dele não estava bom. Ele começou a falar um monte de coisas interessantes, né, mas, nossa, uma salada do começo ao fim. Né, coisas muito desconexas e sem muita lógica do ponto de vista tanto esotérico quanto astrofísico. Né? Você está entendendo? Por exemplo, cientistas. A gente sabe que esse Proserpina que ele fala aí, né? Que poderia ser o planeta cinturão de asteroides. Esse planeta explodiu há muito tempo, há milhões de anos. Né? Na época da formação do sistema solar. Não é nem milhões, é coisa de bilhões de anos atrás. Né? Então, todas essas questões ficam aí parando numa dúvida. Vamos ver as perguntas. Por se tratar... Volta no começo, a primeira pergunta para mim. Existe um local como a Área 51? Existe. Né? A Área 51 nos Estados Unidos é uma base ultra secreta de desenvolvimento de tecnologia da Força Aérea Americana. Todos os aviões mais modernos são produzidos nesse local. A Rússia é a mesma coisa. A Rússia tem suas bases militares de desenvolvimento de tecnologia avançada, de aviões, de foguetes, muita coisa mais. Tem, mas nada a ver com disco voador lá dentro. Eles falam que sim, né? Mas não tem disco voador. Por se tratar de um sistema comunista, o governo russo tentou esconder os casos de avistamento, claro, muito mais do que o Ocidente. Tá? Por que os astronautas não podiam falar dos avistamentos que viam no espaço? Nós vamos discutir isso amanhã. O tema dos astronautas vai ser amanhã. Boriska poderia estar falando dos planos espirituais superiores? Pô, é que eu falei para você, poderia. Então, ele está falando, um moleque de 2, 3 anos, uma puta salada, 5 anos de idade, ele não consegue filtrar as ideias direito, mesmo que ele tivesse ouvido isso no astral, porque nas cidades astrais a realidade é outra. Se você for uma pessoa bastante inteligente no plano astral, você não fica no umbral, você fica nas dimensões astrais superiores. Né? Você pode ficar no penumbral, você pode ficar no plano da luz. O nível de informação que você tem, o nível de viagem interestelar que você pode fazer estando nesses lugares, você faz. Você conhece o sistema solar, vai passar depende de quantos anos. Aí, o que acontece? Esse indivíduo ele tem toda uma visão cósmica, toda uma visão de uma sociedade muito diferente, muito avançada. Aí, esse indivíduo encarna na Terra. Quando esse indivíduo encarna, aí é que está a merda, né? Porque ele com 2, 3, 4, 5 anos de idade, que filtro ele estava trazendo do espaço? Qual a informação que ele estava trazendo? Né? Então, o que realmente estava vindo? Será que estava vindo filtrado 100% puro? Ou estava uma confusão, né, de experiências que ele teria vivido no astral? E ele, como criança, não sabia coordenar essas questões e ele ia falando, colocando. Né? A pergunta é, por que hoje com 20 anos ele não é o maior gênio da história? Por que com 20 anos ele não está revelando coisas, né, que a gente não saberia explicar? Porque com 20 anos ele já tem uma boa consciência, né? O menino já deve ter feito universidade e tudo, né? Ele disse que ele ficou muito constrangido, porque ele foi muito isolado, né, como jovem na escola, sofreu bullying, né? Aí, então, o que precisa é mais esclarecimentos. O que precisa é a gente fazer uma análise de Boriska hoje, para saber
como que está o nível de percepção, de conhecimento, né, desse jovem. Se estagnou, pode ter estagnado, pode não ter acontecido nada. Né? Eu já fui professor de gênios. Né? Eu já fui professor de moleque com 14, 15, 16 anos que, nossa, falava de tudo para você. Sabe? Mas o que acontece é o seguinte, essas pessoas gênias, né, elas podem fazer o seguinte, elas podem conquistar degraus muito mais rápido do que outras. Vamos supor que você tem que fazer com calma matemática, física, química, né? Aprendendo naquele ritmo de todo mundo, certo? Aí faz cursinho, vai para a faculdade. Aí você tem um gênio filho da puta, que ele com 14, 15 anos, ele passa na frente de todo mundo, tá ok? Ele aprende muito rápido, isso é fácil para ele. Ele entra na faculdade, às vezes, né, com 16, 17 anos, vai. Mas sabe o que acontece? A hora que o cara chega na fronteira do conhecimento humano, tá? Que ele é muito bom para decorar, para pegar o conhecimento já existente, ele debuia. Mas a hora que ele vai ser jogado na criatividade, a hora que ele chega na fronteira do conhecimento humano, tudo estagna. Ou seja, os grandes cientistas não vão para frente, nem ele. Tá? Esses caras param, eles estagnam. Ele só chegou mais rápido lá. E você vem vindo. Aí você chega junto. Aí os dois estão. Tanto ele não vai mais longe, quanto tanto você. Sabe, eu acompanhei o Gênesis, eu sei como é que funciona. Né? Então as pessoas vão, não é que elas sempre vão estar na sua frente, sempre vão estar nada. Eles chegam no nível do conhecimento humano, eles estagnam. Você chega na física quântica, o nego para. Você não sabe ir para frente. Não consegue desenvolver teorias novas, não consegue, sabe? Para onde a ciência para. Né? E o Borisco? O Borisco não trouxe mais informação. Então qual é o objetivo, né, dele? Né? Por exemplo, se é um espírito avançado, encarnado na Terra para fazer uma grande revolução, a pergunta é, por que ele não fez? Né? Está esperando o que para fazer essa revolução? Ok? Então, nós estamos aguardando mais dados de Boris. Vamos ver se ele fala alguma coisa, se ele se abre novamente e traz coisas mais concretas, né? Porque qualquer livro aceita história de ficção científica, cara. Tem história de monte sobre Marte, sobre, né? Você tá entendendo? Você vê a história, tem um filme muito interessante, né? Como é que chama mesmo? Oh, meu Deus do céu. Do cara que salta longe lá em Marte, que Marte tem a gravidade mais baixa, é um terráqueo que vai para lá. Eu esqueço o nome do filme, é bem legal, né? Chega lá, tem uma puta civilização avançada, o cara sai daqui em 1700 e pouco, né? E vai para Marte naquela época. Tenta ir lá e tem uma puta civilização que está em guerra com tecnologias de naves avançadas, né? É bem maluco, bem maluco. Então, ficção científica tem de todo tipo, né? A gente pode escrever milhões de histórias. Mas o que é real mesmo é isso aqui, ó. O que é vida após a morte, o que é Chico Xavier, o que é Divaldo, o que é o conhecimento que nós temos, né, do plano astral terra, das teorias da reencarnação, todo esse processo. Né? E ele tem que ser aplicado a todos os outros mundos. Né? É aquela velha história. Marte é um planeta morto. Eu acho que nenhuma inteligência avançada, né, usaria Marte para implantar formas de vida. Não tem sentido. Não existe motivo para isso. Né? Para que um comando Astar, com toda a evolução tecnológica avançada, se quisesse, eles implantam a vida em Marte. Se o comando Acidel quiser, ele faz Marte renascer. Faz Marte renascer se quiser. Né? Mas não quiseram. Não havia a mínima necessidade disso, porque tem tantos planetas bonitos no espaço, dá menos trabalho. A Terra está aqui, né? Usa a Terra. Se espíritos quiserem viver uma experiência reencarnatória, usa a Terra. Não precisa usar Marte. Marte está morto. Né? Mas fazer bases intraterrenas, a base intraterrena tem aqui também. Tem a nossa garda aqui, né? Já tem a nossa no mesmo molde do que o político está falando lá, né? Entendeu? Então, pode ter vida, pode ter uma civilização, sim, mas milhões de anos atrás. Coisa que não vai ter nada a ver conosco hoje em dia aqui. Né? E a gente vai falar assim, mas ele poderia ter vivido lá. Então, poderia ter vivido lá. Então, milhões de anos depois, o que ele está fazendo no plano físico na Terra aqui?
A minha pergunta é essa, ele não avançou, não ascensionou, não evoluiu? Por que milhões de anos depois o cara veio aqui encarnar na Terra nessa merda de mundo? No bom sentido da coisa. Um cara que pilotava a nave pelo sistema solar, por que não está trabalhando na federação, né? Foi rebaixado? Fez alguma merda lá e rebaixaram ele? Então, são coisas que não têm sentido esotérico, não tem sentido do ponto de vista evolucional da história. Tá? Boriska poderia ser o novo avatar da nova era, por ter essa abertura de lembrar de sua vida anterior? Ele poderia, né? Mas ele só está falando merda até agora, né? Esse é o problema, né? Um avatar não vai falar merda. Um avatar, ele vai ter... A primeira coisa que um avatar correto vai ter, deixa eu explicar para vocês, é fatos concretos. Tá? O avatar vai trazer fato que vai convencer a ciência, vai convencer todo mundo. Ele não fica contando história que ninguém pode contrariá-lo. Tá? Entendeu? As coisas um avatar não virá falando essas coisas. Tá? Um avatar é um cara centrado. O Boriska não é centrado. O Boriska é confuso. Entendeu? Você está entendendo? Eu já vi muita gente confusa. Nossa! Eu peguei um caso uma vez aqui, presta atenção, eu peguei um caso uma vez de uma menina, ela tinha 22 anos, ela jurava de pé junto, presta atenção, jurava de pé junto, na entrevista que eu fazia com ela, que ela não era desse planeta, e que ela veio numa nave, presta atenção, e com 2 anos de idade ela foi solta no planeta aqui. E uma família achou ela e adotou ela. Está entendendo? E ela contava histórias mirabolantes do planeta dela e dessa nave. Você está entendendo? Agora, da onde ela tirava essas histórias? Em todo o tempo eu analisei essa menina, investiguei milhões de coisas, convivi com ela um tempo, no sentido de para investigá-la, mas eu cheguei à conclusão que era viagem na maionese. Tá? Não tinha nenhuma lógica, nenhum fundo de verdade naquilo. Sabe? Porque faltou dados, né? Faltou inteligência, né? Se você é uma pessoa trazida por nós, você é uma pessoa comum. Né? Se você não é uma pessoa comum, você vai saber muito mais coisa do que nós sabemos. Né? O que você sabe que nós não sabe? Nada, ela não sabia nada que nós não sabe. Entendeu? E muita coisa que ela falava, a gente sabia que era bobagem. Bobagem científica, bobagem astrofísica, sabe? Então as pessoas começam a falar um monte de coisa, né? Você está entendendo? Por exemplo, você quer ver uma bobagem, né? Mas até dentro da lógica, que ele queria acender Júpiter. Não, Saturno, né? Era mais fácil acender Júpiter. Porque Júpiter, né, tem mais massa do que Saturno. Né? Mas eu queria acender Júpiter, tal, com uma estrela, mas não tinha como tirar massa para trazer, para aumentar a massa e fazer virar. Né? Você tem que trazer hidrogênio. Massa você tem que buscar hidrogênio em algum lugar. Não adianta pegar um planeta e jogar lá. O planeta não é hidrogênio, não vai adiantar nada. O governo russo poderia ter sumido com o Boriska, porque ele está falando dos... Não, a fase hoje da União Soviética não é assim. E esse moleque não falava coisa com coisa, então o serviço soviético nem ligou para ele. Ele está vivo, tá? As pessoas encontram com ele na rua, ele está lá, né? É uma pessoa assim, só que retraída, ele não dá mais entrevista, não fala mais sobre o assunto, né? Ele está com mais de 20 anos de idade hoje e tal. Né? Então a gente tá lá meio esquisito, né? Vamos ver se de uma hora para outra ele começa a trazer histórias mais, vamos supor assim, mais fatos, né? Não adianta você contar histórias sem fatos. Né? Você está me entendendo? As coisas têm que ter uma certa lógica, tem que ter uma certa razão, tal. Tá? Falar de coisas de 1 milhão de anos atrás, 10 milhões, não tem sentido para a gente. Né? Eu pilotava a nave há milhões de anos atrás. Tudo bem, mas e aí? Eu posso falar também, né? Posso falar que 1 milhão de anos atrás eu era um gênio da galáxia. Mas hoje eu fui recaído, sou um anjo caído, decaído aqui na Terra. Né, Ju? Né? Anjo decaído na Terra. Né? Então é isso, pessoal. Então amanhã a gente continua, né? Sem interrupções, eu creio. Né? Namastê, pessoal. Muita luz a todos.